Assim, especificamente, ó, estou jogando uma indireta para X pessoas. É uma observação sobre uma cultura. Eu vou pegar a cultura brasileira, não vou falar do carnaval em específico, vou trazer uma cultura que ultimamente, até conversando, eu venho observando, não só nessa igreja, mas se você for na igreja ao lado ou na igreja de cima, normalmente tem esse comportamento. E é muito interessante, porque na igreja aqui em específico, ou em outra igreja, as pessoas acabam tendo também o mesmo comportamento. E uma coisa que eu quero que vocês façam não é julgar essas pessoas, porque são todos nós. Não é julgar, não é criticar, mas entender se essa pessoa ou ela está muito cansada, ou ela está com um problema psicológico, ou é o perfil da pessoa, ou é simplesmente levar, como se diz o ditado popular, ao Deus dará. Então eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em 1 Coríntios 12, 12. 1 Coríntios 12, 12. 1 Coríntios 12, 12 diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Olha que interessante. Hoje eu vou falar, como a gente está, como o Edmilson falou, a gente está em processo de comissão, de escolher os novos líderes, de escolher os representantes da igreja. Eu pensei, hoje eu vou falar sobre isso. Mas antes eu quero começar com uma história. O Brasil, ele é conhecido como um país que gosta do esporte, propriamente futebol. E tinha uma decisão, uma semifinal, entre Brasil e Holanda. E ali combinaram os amigos de se encontrar numa casa, um espaço grande, uma TV enorme. E ali eles sentaram e se reuniram para assistir essa partida. Semifinal, todo mundo empolgado. E no esporte assim, tinha o Michael. E o Michael, ele era, sabe aquelas pessoas que vai no estádio, dá organizada, que nem assiste o jogo. Ele simplesmente quando vai, ou ele fica de costa, pulando, ou levanta um bandeirão. E na casa foi a mesma coisa. O Michael só estava lá para organizar. E olhava ali, está faltando algo aqui, para se alimentar isso aqui. Não é que muitas vezes lembra algumas pessoas da igreja? Muitas vezes a pessoa está ali só querendo organizar o culto, fazer isso e aquilo, e muitas vezes não consegue nem prestar atenção no que foi falado no culto. Às vezes a pessoa só sabe o que foi bom, porque o pregador já é conhecido, viu que o pregador não gaguejou, tem todos esses detalhes. Não, foi bem, o pessoal comentou bem. Ele fica tão preocupado em organizar o culto, que ele nem sabe o que foi dito propriamente ali no sermão. E tem o Carlos. O Carlos, nessa casa, ele é super interessante. Por quê? O Carlos, ele não ficava na sala. O Carlos, uma hora ele estava na cozinha, daqui a pouco ele ia no banheiro. E o Carlos não conseguia ficar ali no sofá, naquele conforto, assistindo o jogo. O Carlos tinha dificuldade. E não lembra também, muitas vezes um irmão da igreja, um membro da igreja, ele tem uma enorme dificuldade de ficar no banco. Ele precisa estar pelo corredor. E muitas vezes ou ele precisa estar na porta do toalete, do banheiro, ou ele precisa estar bebendo água. A dificuldade dele é tremenda. Já repararam isso? Esse é o Carlos. E também tem aquelas pessoas que muitas vezes ou vêm, no caso aqui a Vanessa. A Vanessa foi assistir o jogo e ela mais dormia do que assistia. Ela tinha uma dificuldade de se manter acordada. Não se sabe se a Vanessa estava cansada ou simplesmente o conforto daquele sofá
fazia ela ter um sono ainda maior. E muitas vezes no dia a dia, a gente chega aqui na igreja, no conforto, né, um local aconchegante, e aí tem o som de fundo, e a pessoa falando, e quando a gente menos imagina, a gente já dormiu o culto todo. Quantas vezes eu já cheguei cansado aqui? Eu vou dar um exemplo da Mariana, minha filha. Ela está lá caminhando, olha, eu não vou falar o nome do pregador, mas tem um pregador no nosso distrito, ele é muito dinâmico. Eu costumo falar assim, não tem como dormir na pregação desse homem. Ele é muito dinâmico, nossa, aí quando eu olho para o lado, não é problema dela, é o perfil dela. Porque se ela dorme em algo assim tão dinâmico, animado, a pregação, como diz, né? Todas as pregações são fantásticas, mas sabe, sempre tem aquele mais dinâmico, é aquela pessoa que fala, esse tem o dom de pregar, e você olha para o lado assim, dormiu. Essa era a Vanessa. E tem o Lincoln. O Lincoln eu acho uma das pessoas mais fantásticas. O Lincoln, ele assistindo a partida, ele mais comentava do que assistia. Então, tem que jogar com 3 zagueiros. Não, tá errado. É tudo comprado, é isso e aquilo. E o Lincoln muitas vezes tem na igreja. Você quer ver um exemplo? Tá lá o pregador falando, e Daniel não se rendeu, se alimentou corretamente, fez o desafio, o homem de Deus. Aí o Lincoln olha para o lado e está ali na igreja, você sabia que Daniel, falando com a pessoa do lado, é eunuco? E você sabe que eunuco é capado? Diz aí a história que todos os eunucos eram capados. E aí ele fica naquela conversa e vai dando uma aula de teologia e a pregação continuando, e ele ali comentando, e quando termina a pregação ele ainda está comentando. Esse era o Lincoln. Ele mais comentava do que assistia. Mas tem a Beatriz, e a Beatriz na casa, ali assistindo o jogo, ela reclamava de tudo. Por que um jogo nesse horário? Não tem como. Agora estou aqui, daqui a pouco eu vou ter que voltar para trabalhar. Por que não me deu folga? Mas por que não marcaram, né? Não dá, só reclama. E muitas vezes tem aquela pessoa que está na igreja. Não, hoje o louvor, nossa, o som está horrível. Nossa, o barulho do lado aqui, fecha a janela. E, não, a iluminação, não, mas qual é a lógica de uma, né? Não, será que fica mais bonito mesmo? Aí, por exemplo, apagou a luz para poder ver melhor o vídeo. Pra que isso? Agora a igreja é parede preta, não sei o que lá. Sabe aquela pessoa que está todo o culto reclamando. Sempre reclama. E tem a Letícia. A Letícia estava ali no jogo, assistindo, muito emocionada. Sabe aquela pessoa que os amigos do lado, aquela partida era emoção, quase chegando aos pênaltis, ela toda emotiva. E Deus, emocionada, agora, nossa, sai o gol, ela pula, ela grita. É aquela pessoa, nossa, que empolgação, mas eu nem sabia que a Letícia gostava de futebol assim. E isso é uma das coisas que mais acontece na igreja. A gente se emociona, a gente sai todo preenchido, mas é só sair daquele momento que volta tudo ao normal. Assim era a Letícia. A Letícia nem gostava de futebol, só estava ali por causa dos amigos. E muitas vezes a gente vem na igreja, leva aquele puxão de orelha, às vezes fala, não, hoje eu vou lá, aquela palavra vai ser para mim. E aí fala aquela palavra, fala, nossa, tiro certeiro. E aí quando sai da igreja, volta à rotina, vai almoçar, vai ver os familiares, vai trabalhar, volta tudo normal. Acabou aquele momento de emoção. E tem o Brian. O Brian estava ali na sala assistindo.
mas não saía do celular. Nossa, eu estou aqui no meio dos amigos e, meu, tá emocionante, você tinha que estar aqui, mas era tudo pelo celular. Ele conversando, ele nem estava vendo o jogo, mas tinha que estar ali. E muitas vezes, todos esses que eu falei até agora, muitas vezes é comportamento da pessoa, porque a gente não sabe se é o perfil da pessoa, se é algo psicológico que a pessoa tem, ou se muitas vezes não tem reverência mesmo. Quando eu olho o vídeo do sábado, fala, não mascar chiclete, não se alimentar, e eu fico imaginando, nossa, mas às vezes parece um vídeo simples, mas é muito forte, porque tem que alertar nós, para nós lembrar que é um culto sagrado. E tem o outro, que é a Aline. A Aline, ela estava ali e ela observava todo o jogo, assim, sabe, de uma forma assim, silenciosa, muito focada. E muitas vezes a gente vê a Aline na igreja, anotando tudo, observando, analisando, por que fez assim? Acho que eu faria diferente, e observava. Então a gente tem todos esses tipos de pessoas na igreja. Mas como eu disse no início, isso não é uma crítica. Porque se a gente for analisar, esse perfil também tem no mundo. Mas muitas vezes, esses exemplos aqui, dessas histórias, às vezes é necessário uma ajuda de um profissional ou de uma outra questão. E eu sempre, porque eu já fui todos esses aqui, e talvez eu seja todos esses aqui por muito tempo, porque pela graça de Deus eu quero todas essas pessoas na igreja, e eu muitas vezes sou todas essas pessoas. E uma coisa que eu deixo aqui para mim e para você e se fosse Cristo pregando, como que seria a sua reação? Porque aí a gente já começa a entender se é o nosso perfil, se é o nosso jeito de ser, se a gente precisa de algo a mais, ou é porque simplesmente já não temos mais aquele amor, aquela reverência. E se fosse Cristo pregando? E se fosse os anjos cantando? Estaríamos focados ou não? Estaríamos atentos ou não? Essa é uma pergunta importantíssima para nós fazermos para si. Porque é Cristo pregando. Claro que é o ser humano que está aqui, que pode falar muitas vezes besteira, pode falar coisas que não tem nada a ver. Mas quando ele abre a palavra, quando ele lê um verso como esse, é Deus que está falando. Quando toca os hinos, o hinário, sempre exaltando o nome do Senhor, é Deus que está falando. É como se fossem os anjos cantando. E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Efésios, capítulo 4, do 11 ao 13. Efésios, capítulo 4, do 11 ao 13. E diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Futebol não é cristianismo, obviamente. Para jogar uma partida como essa que eu contei aqui, você precisa de talento, de habilidade, de um monte de coisa. Mas no cristianismo tem espaço para todo mundo. Isso que é o mais interessante.
Um dos maiores pecados é você falar que não tem talento, que não tem dom. Todo ser humano tem dom. Todo ser humano é chamado a servir. Então eu agora tenho que pregar? Não propriamente. Se você não prega, você sabe abraçar. Sempre tem algo que possa fazer. Esse é o cristianismo. Tem espaço para todos. Dons e talentos é algo que Deus dá e nós precisamos aperfeiçoar. E isso daqui não é sobre cargo ou não. Porque você não precisa ser um bom cristão ou um bom servo e necessariamente precisa ter um cargo. Não. Você pode ser uma pessoa comum, do dia a dia, sem ter um vínculo específico com a igreja, mas ser um bom cristão. Porque muitas vezes eu me pergunto, será que eu estou aproximando ou afastando as pessoas? Porque sempre é dito aqui, a igreja é nós seres humanos, individualmente, é as pessoas. E muitas vezes a gente tem o talento de falar bom dia, a gente tem o talento de se comunicar, tem o talento de andar, tem o talento de cuidar de uma família. Aí a pergunta que fica: esse talento que temos, estamos aproximando ou não as pessoas de Cristo? Porque Deus, já viu aquele... sempre fala que Deus capacita as pessoas, mesmo que as pessoas não saibam de muita coisa. Porque muitas vezes a gente imagina, não, para servir a Cristo, não, eu preciso ter uma oratória excelente, ou eu preciso ser um médico, porque aí eu consigo cuidar do próximo, consigo realizar a feira de saúde, consigo fazer isso e aquilo. Mas não, existem várias formas de abençoar o próximo, várias formas de servir o próximo. Diferentemente do esporte, que você precisa ter aquela habilidade que o ser humano te escolhe, o cristianismo é Deus que te escolhe. Isso é o mais fantástico. Eu acho que eu já falei várias vezes, eu falo para mim principalmente, Deus te chama. Deus te chama. Mas eu não tenho capacidade, mas Deus te chama. Mas isso, Deus te chama. E muitas vezes vamos colocando a dificuldade porque temos dificuldade. Mas é Deus que guia, Deus que faz a diferença. E tal. Essa é uma pergunta que temos que fazer no céu. Deus, por que você escolheu o humano, o ser humano, falho, pecador? Esse Deus escolheu porque Ele sabe de todas as coisas. E sabe, para a gente chegar já quase no final, mais uma história esportiva. Um goleiro se machucou. E sabe que para ser goleiro normalmente tem que ser alto, ter uma boa estatura. E eis que entra um reserva, era um campeonato amador em 2005. Esse goleiro reserva, ele era baixo, e aí começaram a zoação. Baixinho, já era. E aquela zoação, e ele foi para o campo, e ali ele conseguiu defender 2 pênaltis. Talvez pela pessoa que bateu o pênalti olhar para ele, não tem como errar. E ele conseguiu fazer um gol ainda de pênalti também. E aí o repórter perguntou para ele: mas como que você conseguiu tudo isso? E ele deu uma resposta assim, fantástica: eu não sou bom, não sou bom, mas eu estou disponível. É isso que temos que estar disponível. Sabe, a igreja
salvo engano, acho que foi a igreja de Moema. Acredito que foi Moema. Ela ganhou um prêmio como uma igreja musical. Eu fiquei imaginando como será essa igreja, né? Ganhar um prêmio de igreja musical. Deve ter todo mundo cantar bem, todo mundo fazer espetáculo. Porque para ganhar um prêmio de como igreja musical, tem que fazer algo diferente para ganhar esse prêmio. Mas depois eu fiquei pensando que nós, vamos falar de nós aqui, ou de outro local, que prêmios que ganharíamos, como seríamos chamados? Mas agora eu não falo de forma de grupo, mas de forma individual, porque você é a igreja. Qual seria o seu prêmio? Eu ganhei o prêmio como uma igreja chata, ou como o juiz, porque eu só sei julgar. Esse é o meu prêmio. Hoje eu até pensei em contar um pouco da história de Neemias, lembrei também de Paulo. Neemias, ele teve um momento ali da construção do muro, que o próprio povo dele, da mesma fé dele, atrapalhava ele. Isso é muito forte. Quer ver algo mais forte ainda? É Paulo. Paulo se isolou, foi lá para as Arábias, ficou um tempão lá, e aí Paulo começou a fazer algo extraordinário lá, veio, mas aquelas pessoas que andaram com Cristo fisicamente, não queremos Paulo. Os próprios discípulos, não queremos Paulo. As pessoas que andam com Cristo, não, a gente não quer Paulo. Eu não confio em Paulo. E muitas vezes é o que acontece conosco. Às vezes vem alguém para ajudar, para abençoar, para fazer a diferença. E muitas vezes por inveja ou por qualquer outra coisa, atrapalhamos. E muitas vezes a pessoa que está do seu lado, eu não posso ir lá direto, não posso me envolver isso e aquilo. Posso orar por você, mas não, muitas vezes a pessoa nem ora, ela já vai para a destruição. Não, vamos fazer alguma coisa, para não dar certo. E tentaram fazer com Paulo. Não, Paulo esquece, não dá certo. Esse homem não dá certo. E olha o que Paulo foi. Olha o que Neemias foi. E muitas vezes enfrentamos a oposição das pessoas ao nosso lado. Pessoas que muitas vezes era para nos incentivar. Você está perdendo tempo na igreja. Como que você vai guardar um mandamento em planeta de capitalismo? Que se precisa trabalhar para o mundo se movimentar. Mas eu estou indo adorar a Deus, eu quero servir a Deus. E aí a gente não tem o apoio. E muitas vezes as pessoas que estão ao nosso lado. Diferentemente, como eu disse, sobre os comportamentos no início, não é crítica, não é julgar, muitas vezes é o perfil da pessoa. Porque nós, como seres humanos, somos falhos, cheios de defeitos. Mas o que eu deixo aqui, para mim e para vocês, o nosso talento serve para quê? Para que você aprendeu a falar se você não fala o que é necessário? Para que você sabe andar se você não anda o necessário? Porque se Cristo te escolheu para servir, por que não servimos? Claro que, como eu disse no início, não falar, agora eu vou pregar, vou isso aqui. Tem várias formas de servir. A oração intercessória é uma forma de servir. É
poderosa, mas muitas vezes nem isso conseguimos fazer. Se hoje eu consigo enxergar, andar, é porque Deus permite. Isso é um grande milagre. Porque quem sente a dor muitas vezes ao caminhar, quem sente a dor muitas vezes ao se agachar, quem sente a dor muitas vezes ao urinar, quem tem dificuldade de falar, sonha em ter o que temos hoje. Amém? Amém. Neste momento, eu vou pedir um hino sobre dons e talentos. Não sei se vocês conhecem. Eu, na verdade, também não conheço tanto, mas eu achei a letra bem interessante, muito bonita. Eu convido os cantores, Edmilson e Nice. Meu talentos, meu ministério, meu talento. Nós vamos aprender juntos então. Vamos lá, você vai nos ensinar. Se eu disser que eu também não sei. E nós iremos cantar em pé, Marcelo? Sim, eu convido a todos a ficarem em pé. A letra é bem pequenininha, fica bem escondidinha. Então, se quiser visualizar no telão.